Que alegria, que prazer estar novamente com você. Esse é o nosso 12º encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. Eu louvo a Deus pelo privilégio, pela alegria de estar com você. Tenho certeza absoluta que Deus tem abençoado a você e a sua família. Pela palavra de Deus, aprendemos hoje sobre o dom de profecia. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. O pecado impediu que Deus continuasse a se comunicar com os seres humanos face a face. A partir desse impasse, Deus estabeleceu os profetas. O profeta, como vimos, é alguém que fala por outrem. E se fala por Deus, então é alguém que fala por Deus. O profeta é alguém falando por Deus. A Bíblia afirma que quando cremos em Deus, temos segurança. E quando cremos em seus profetas, temos prosperidade. Os profetas, homens e mulheres, tinham um papel importante na história do povo de Deus e, portanto, na história da Bíblia. Os profetas foram usados por Deus para transmitir mensagens, efetuar reformas e também para educar o povo. Os profetas verdadeiros, eles podem ser classificados em 3 grupos. Os profetas canônicos, que são os profetas que têm seus nomes escritos no cânon bíblico. Os profetas orais, cujos nomes são mencionados na Bíblia, mas não os seus escritos. E, finalmente, os profetas literários, que são profetas que não têm o nome e nem os seus escritos registrados na Bíblia. Embora Deus tenha se utilizado de profetas verdadeiros no decorrer dos séculos, a Bíblia chama a nossa atenção para os falsos profetas, dizendo que nos últimos dias deveríamos tomar cuidado, pois surgiriam muitos falsos profetas. Quer ver uma coisa? Você já ouviu dizer que todos os caminhos levam a Deus? Já ouviu alguém dizer que todas as religiões são boas? Você não acha que alguns caminhos estão desviando o povo de Deus? E que algumas religiões estão muito distantes da Bíblia e da vontade de Deus? Sabe por que o mundo está com essa corrupção toda? Indo de mal a pior e os homens enganando e sendo enganados? Porque os verdadeiros profetas de Deus não estão sendo ouvidos. Por muitos séculos, o mal reinou com supremacia absoluta. Louvado seja o Senhor que restaurou o movimento profético. Deus havia profetizado por meio de Joel que restauraria o dom profético. Nesse longo período de supremacia do mal, densas trevas cobriram a terra. Deus não apenas cumpriu a promessa de restaurar o dom profético, como também levantou um movimento para restaurar as verdades lançadas por terra. No final do período das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, como já aprendemos, Deus cumpriu o que prometera a Daniel, capítulo 8, estabelecendo um movimento profético. O Apocalipse mostra esse movimento dizendo que são os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. Para facilitar nossa compreensão, o Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, isto é, o espírito de profetizar, de receber mensagens de Deus. A expressão espírito de profecia indica que esta igreja nasceria de uma profecia e, ao mesmo tempo, aponta para o renascimento do dom profético, cumprindo o que fora prometido por meio de Joel, como já falamos, que Deus levantaria outra vez o dom profético, com sonhos, visões, com revelações. Nós cremos plenamente que Deus usou Ellen White como profetisa. Não temos medo e nem vergonha de afirmar isso. Sua vida, seus escritos, seu ministério, suas obras são provas inquestionáveis de que ela foi uma profetisa de Deus. Algumas coisas que ela escreveu, por exemplo, sobre saúde, sobre educação, há mais de 100 anos, os médicos e mestres estão concluindo hoje serem verdades, muitos anos depois.
Só Deus mesmo para revelar tais coisas. Eu quero falar um pouquinho ao seu coração. Se você observar bem, vai descobrir que não precisamos torcer nenhum texto bíblico para fundamentar essas doutrinas que temos compartilhado com você. Quer saber as razões? Primeiro, porque as doutrinas estão na palavra de Deus e não necessitamos modificar nenhum texto para comprovar as doutrinas bíblicas. Mas, em segundo lugar, porque conhecemos o texto que diz que quem torce a palavra de Deus o faz para a sua própria perdição e condenação eterna. Meu apelo a você hoje é para que aceite a palavra de Deus, para que aceite o dom profético, incluindo a profetisa Ellen White e seus escritos, como sendo uma luz menor para nos guiar com segurança à luz maior, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando aceitamos a revelação de Deus, nossa vida muda completamente. Deus atua em nós. O Adilson era um presidiário da penitenciária do Tremembé, no interior do estado de São Paulo. Ele foi atendido por cartas pelo pastor Natanael Batista, da Casa Publicadora Brasileira, e aceitou a mensagem de salvação. O Adilson já leu a Bíblia várias vezes. O Grande Conflito, que é um livro de Ellen White, ele leu 3 vezes e já leu outros 26 livros de Ellen White. Me encontrei recentemente com o Adilson. Há poucos dias, ele me apresentou sua família, a esposa e uma linda garotinha, a filhinha deles. Hoje ele é oficial de uma igreja, das nossas igrejas em São Paulo. Ele confiou em Deus, ele confiou nas revelações de Deus e saiu daquela situação horrível, aceitou a salvação, hoje tem uma família, tem alegria, é um homem de bem. Confie em Deus e em suas revelações. Mantenha o coração aberto para as revelações de Deus. Se for este o desejo do seu coração, de manter o coração aberto, de ouvir a voz de Deus, de aceitar a sua revelação, ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, obrigado por tua luz divina. Ajuda-nos na compreensão e aceitação do dom profético, que sejamos guiados por ti para compreendermos teus ensinos. Não nos deixes na escuridão. Mostra-nos teus caminhos e dá-nos tua graça para te seguirmos. Aceita a nossa prece. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um de nossos encontros, mas já temos um outro encontro marcado, não é mesmo? Eu espero você. Até lá.